Fala galera, professor Rodolfo Hiroshi de História. Falaremos hoje sobre os hebreus. Os hebreus são povos da antiguidade e eles possuem um grande elo entre a antiguidade oriental, entre o Oriente Próximo e as primeiras civilizações que surgiram, e a nossa, a civilização ocidental, tendo em vista o principal legado desse povo ter sido exatamente a religião da qual a ampla maioria do Ocidente pertence hoje. Então, as maiores heranças do povo hebreu vêm da religião através do judaísmo e, consequentemente, do cristianismo. Ok? Então, a aula de hoje é sobre os hebreus, como eles vão ter uma nova concepção de Deus e também vão ter uma nova concepção do indivíduo. Ok? Então, vamos nessa. Galera, é o seguinte. Primeira grande ideia que vocês têm que ter dos hebreus é a ideia de monoteísmo ético. Então eu trouxe esse trecho do livro do historiador Jaime Pinsky, que é uma sumidade sobre a história dos hebreus, que diz o seguinte: monolatria é o culto a um único Deus, embora acreditando-se na existência de outros. Isto era muito comum na antiguidade, com os deuses de cada tribo, cada clã ou mesmo cada povo. Monoteísmo já é a crença na existência de apenas um Deus, não sendo os outros, porventura, cultuados, senão falsos deuses. Já o monoteísmo ético é a crença em um Deus único, que dita normas de comportamento e exige uma conduta ética por parte de seus seguidores. Tá? Então, a grande inovação que os hebreus, esse povo da antiguidade, vai trazer é essa concepção conhecida como monoteísmo ético. Então, eles não apenas tinham a crença em um Deus único, em um único Deus, mas isso também vai influenciar diretamente nas suas formas de comportamento, diretamente na maneira em que eles vão cotidianamente ter suas relações. Ok? Então, já compreendida aí essas principais características, precisamos agora discutir um pouco sobre quais são as principais fontes de estudo desse povo da antiguidade. Sem dúvida nenhuma, a principal fonte de estudo dos hebreus é o chamado Tanakh, que é o Antigo Testamento da Bíblia, certo? Principalmente os 5 primeiros livros, conhecido pelos judeus como Torá e conhecido também, principalmente pelos cristãos, como Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? No caso, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, se eu não me engano é essa a sequência dos livros, certo? Historicamente falando, podemos, portanto, afirmar que tudo que tem na Bíblia foi verdade? É óbvio que não. Até porque a Bíblia é um registro de um povo específico, no caso, os hebreus. Então é óbvio que a história ela vai ter ali seus interesses dentro do que está descrito nessa narrativa e, logicamente, vai buscar explicações, né, sobre como esses povos se comportaram. Só lembrando que a história ela tem esse papel de analisar diversas fontes, não para dizer o que foi verdade, mas para se aproximar do que provavelmente aconteceu, certo? Então, além do Tanakh, a gente vai ter outras fontes históricas, principalmente fontes materiais, como no caso a arqueologia, que vai ajudar aí com escavações na região, alguns escritos de pessoas da época, e o mais importante deles foi o de um judeu, um historiador judeu, que depois acabou sendo incorporado até o próprio Império Romano, e aí você vai entender já já como é que Roma se relaciona com os hebreus, chamado Flávio Joséfo, que deixou uma série de escritos, tá, sobre a sua vivência nesse período dos judeus. E ele vai ser considerado, então, um historiador judeu, talvez um dos mais importantes, já que ele viveu ali no século I, exatamente no período do domínio romano sobre os hebreus. Beleza? Então vamos lá. É muito importante lembrar que, até hoje, a leitura da Torá é uma das principais características das famílias judaicas, ok? Eles têm várias cerimônias e tradições. Uma delas é o Bar Mitzvah. Você já deve provavelmente ter ouvido alguma referência sobre isso. O Bar Mitzvah nada mais é do que uma cerimônia de transição quando o ser humano se torna adulto. Tá? Então ele vai ter o Bar Mitzvah para os meninos e vai ter
a Bat Mitzvah para as meninas. Então, nessa cerimônia, além de uma série de coisas, de tradições que ocorrem, dentre elas a própria leitura da Torá, tá? Faz parte desse processo. Torá, só lembrando, são os 5 primeiros livros da Bíblia, certo? E além disso, tem outras coisas também, como qualquer outra festa. Geralmente ocorre ali a partir dos 13 anos, se eu não me engano. Então eles vão ter também bolo, salgadinho, refrigerante, tá? Porque eles são adolescentes como vocês. Beleza? Então, continuando, a gente precisa agora entender o que a narrativa bíblica fala sobre essa galera, tá? E aí a gente vai entender que na Bíblia a origem desse povo remete a um patriarca, a um líder de pastores nômades que saíram da Mesopotâmia, numa cidade chamada Ur, e receberam a missão divina de ir à Terra Santa, a Terra Prometida, chamada Canaã. Deixa eu já mostrar aqui para vocês um mapa disso, para a gente ter uma noção melhor. Tá? Se vocês observarem aqui no mapa, a cidade de Ur, na Mesopotâmia, na região da Caldeia. Então eles provavelmente fizeram este caminho aqui, passando por outras cidades importantes, como a Babilônia, Maria, Arã, Alepo, Ramá, Damasco, e aí chegaram nesse local aqui, chamado de Canaã, muito chamado também geograficamente como a região da Palestina. E aqui é onde esses hebreus vão se fixar, ok? E aí já é importante, através do mapa, lembrar uma coisa interessante. Essa região, ela é uma região relativamente fértil por causa do Rio Jordão. Mas na área onde os hebreus se fixaram, que fica exatamente entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão, é um local montanhoso, é um local onde, próximo ao litoral, existem muitas salinas, tá? E próximo também tem o famoso Mar Morto, que é extremamente salgado. Então, se vocês observarem, não é uma região extremamente fértil. Então, esses pastores nômades praticamente vão viver de pastoreio e de agricultura pequena, que não exija tantas terras férteis. Mas fato é que eles se estabeleceram neste local, ok? Então, esse primeiro momento da narrativa bíblica é comumente chamado de um período dos patriarcas. E, biblicamente falando, começa lá com Abraão, depois vem o seu filho Isaac, depois vem Jacó, também chamado Israel, e os filhos de Jacó, que na verdade foram 12, os que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Certo? O nome de cada um deles é o nome de cada uma das tribos que vão se formar desse povo. É importante mencionar que historicamente existia um período de seca na região, onde esses povos tiveram que emigrar para o único local onde tinha comida na região, que era um lugar chamado Egito Antigo. Certo? Na narrativa bíblica, a entrada do povo hebreu no Egito se dá através de José do Egito. Mas na narrativa histórica, tá, esses povos acabaram entrando ali junto com povos chamados Ixos. Os Ixos invadem o Egito, inclusive pondo fim ao antigo Império Egípcio, tá? E eles provavelmente entraram junto com os Ixos nessa região do Egito Antigo. Então, por enquanto que os Ixos tiveram poder político sobre a terra, os hebreus viveram ali muito bem, chegando a ocupar inclusive cargos administrativos, mas durante o começo do Médio Império Egípcio, os Ixos são expulsos e os judeus, os hebreus, desculpa, são acusados de conspiração junto com os antigos Ixos de domínio sobre o Egito e são escravizados. É o momento da escravidão egípcia, ou desculpa, é o momento da escravidão dos judeus, dos hebreus no Egito. Ok? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um dos outros grandes momentos de narrativa bíblica, que é o famoso Êxodo. Vai surgir um líder chamado Moisés, tá? Para alguns o último patriarca, para alguns já um juiz, que é essa próxima fase, vocês podem observar aqui no slide, política, de organização política desse povo, que é chamado a Era dos Juízes, tá? Então Moisés foi aquele responsável por retirar o povo hebreu cativo no Egito e levá-los de volta para Canaã, para a Terra Prometida. Existe um detalhe extremamente importante aí, que eles vão demorar 40 anos
vagando pelo deserto para retornar até a sua própria terra, até a terra de Canaã. E ocorre aí, talvez, um dos momentos mais importantes também, que é o recebimento do decálogo, que são as famosas leis, as 10 leis de Deus entregues a Moisés. Ok? A primeira lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, já é um símbolo claro do monoteísmo que deve ser seguido pelo povo hebreu. Certo? Então, de toda forma, Moisés consegue libertar o povo hebraico cativo no Egito, leva-os de volta a Canaã. O problema é quando eles retornam para Canaã, já outros povos haviam se fixado na região. Então, povos que antes também estavam lá, que eram principalmente os cananeus e os filisteus, que a partir daí se tornarão os grandes inimigos do povo hebreu. E, logicamente, sempre são descritos na Bíblia como inimigos, como pessoas más, como incrédulos, como pagãos. Ok? Então, a partir do próximo líder hebraico, depois de Moisés, que é um cara chamado Josué, a gente de fato inaugura esse período chamado de Juízes, que vai ser marcado exatamente pelo confronto entre os hebreus, que se fixaram novamente em Canaã, contra cananeus e filisteus. Ok? Houveram vários juízes importantes, dentre eles, além de Josué, também Sansão, aquele descrito como o que tinha uma força incrível, e o profeta Samuel também é descrito como um dos últimos juízes. Tá? Além disso, teve uma juíza mulher também, chamada Débora. Então é importante relatar essa participação feminina, aí, mesmo que breve, mesmo que limitada, mas no governo dos hebreus. Por fim, a gente tem um último momento da organização política hebraica, que é exatamente a monarquia. Então, as 12 tribos de Israel acharam melhor escolher um líder único político entre eles, e o primeiro deles foi um cara chamado Saul. Saul é escolhido como o primeiro monarca de Israel e é sucedido por Davi. E Davi, ele vai praticamente concluir a fixação na região de Canaã e a derrota dos inimigos, tá? E ele também vai dar início à construção do Templo de Jerusalém. Mas, de fato, quem vai elevar o reino dos hebreus ao seu auge foi o filho de Davi, Salomão, terceiro rei de Israel. Durante seu governo ocorreram várias alianças comerciais, militares com outros povos, no comércio principalmente com os fenícios, e Salomão conseguiu também, era tido como um grande sábio, descrito como alguém extremamente articulado na política, e Salomão, ele concluiu a construção do Templo de Jerusalém, tá? O Templo de Deus, o Templo de Javé ou Iavé, que era o nome dado a Deus lá no Antigo Testamento. É óbvio imaginar que para a construção de uma grande obra como a do Templo de Jerusalém foram necessários muitos investimentos, e isso foi feito através da cobrança de impostos, o aumento da cobrança de impostos sobre o povo hebreu, e o que logicamente vai provocar uma certa insatisfação popular, ok? É importante você entender isso, para você entender por que depois de Salomão vai ocorrer uma divisão do reino de Israel. Antes é importante mencionar que, historicamente falando, há uma grande discussão sobre a grandiosidade desse templo de Salomão, tá? O templo de Jerusalém. É curioso lembrar também que esse templo vai ser destruído, depois ele vai ser reconstruído e ele vai ser destruído definitivamente pelos romanos lá no século I, se eu não me engano. E é importante mencionar também que um bispo de uma igreja evangélica no Brasil construiu uma réplica desse templo lá no estado de São Paulo, certo? Que inclusive serve hoje como local de peregrinação de muitos fiéis. Eles vão lá para visitar o templo e tal, como uma forma de demonstração de fé, ok? Então há uma discussão sobre o Templo de Salomão ter sido realmente uma grande obra, porque, segundo alguns historiadores, ele não tinha condições naquela época de construir algo tão grandioso, já que Jerusalém naquela época era uma cidade pequena, tá? Eles não tinham então essa capacidade. Tá? Essa é uma visão histórica de alguns historiadores, que faz até certo sentido, ok? Bem, já chegando ao fim da nossa aula sobre os hebreus,
eu preciso falar agora o que vai acontecer pós-morte de Salomão, certo? As insatisfações, os conflitos que já estavam sendo criados no final do governo de Salomão, por causa do aumento de impostos, vai gerar exatamente uma divisão do reino de Israel em 2 reinos. O reino de Israel ao norte, que são 10 tribos, a seu slide tem 12, mas são 10, tá? 12 é o total das tribos, cuja capital ficou sendo a cidade de Samaria, ou Samária, certo? E ao sul, a gente vai ter a formação do reino de Judá, onde ficaram as 2 outras tribos, cuja capital continuou sendo Jerusalém. O reino do norte vai ser destruído antes do reino do sul. Os povos assírios da Mesopotâmia invadem o reino do norte, destroem esse reino do norte, esse reino de Israel, subsistindo, portanto, o reino de Judá ao sul, que vai ser dominado depois de alguns anos também, na verdade mais de 200 anos depois, quase 200 anos, e esse reino de Judá, ele vai ser destruído pelos caldeus, também da Babilônia, liderados pelo rei Nabucodonosor, certo? E eles não só vão destruir o templo de Jerusalém pela primeira vez, como eles também vão levar o povo hebreu cativo para a Babilônia, ou seja, eles vão escravizar esse povo. Aí é curioso mencionar que quem vai libertar o povo hebreu do reino de Judá do cativeiro babilônico são os persas. Então, até hoje, o rei Ciro da Pérsia possui lugar de destaque na tradição judaica, exatamente porque os persas foram responsáveis pela libertação do povo judeu do cativeiro babilônico, certo? Eles retornam, eles reconstroem o templo de Jerusalém, tá? O que posteriormente vai ser dominado por outros povos, especialmente o romano. Então, quando Roma domina essa região, eles vão acabar impondo toda aquela cultura romana, tá? todo aquele poder do Império Romano. Eu queria aproveitar já nesse momento e indicar para vocês, na verdade é meio que obrigatório, tá? Um filme chamado Ben-Hur. Ele, na verdade, é um remake de um filme, se eu não me engano, lá na década de 1950, mas o remake ficou fantástico, está disponível em várias plataformas de streaming, tá? E esse filme é maravilhoso, inclusive recomendo você assistir com a família, é um filme muito interessante. Ben-Hur, fica a dica, ok? Então, beleza, tá lá o povo, os descendentes do reino de Judá reconstruíram o templo, são dominados novamente pelos romanos, e o que começa a acontecer aí são revoltas contra a dominação romana. Inclusive, vai ficar sendo conhecido como uma das principais revoltas contra o Império Romano, a revolta feita pelo povo judeu, pelos descendentes do reino de Judá, que a gente já pode agora oficialmente chamar de judeus, certo? Então, uma grande revolta, certo, que gerou uma guerra extremamente violenta, no sentido de repressão dos romanos contra os judeus, resultou na segunda destruição do Templo de Jerusalém, e resultou num dos eventos mais conhecidos também da cultura judaica, que foi a chamada Grande Diáspora. Diáspora significa dispersão. Então, os que não morreram em conflito de revolta contra os romanos foram expulsos de Judá, da Judéia, dessa região aí chamada de Judéia ou também Palestina, certo? E eles foram para onde? Eles vão, a partir daí, se dispersar pelo mundo, em várias regiões. A princípio, eles vão para a Península Ibérica, atuais Portugal e Espanha, que se fixam por ali, mas também vão se espalhar pelo resto da América. Alguns judeus vão para a Ásia, outros vão para a África, num processo que vai durar aí vários séculos. Só lembrando que esse povo vai permanecer apátrida por quase 2.000 anos. Mais de 2.000 anos, na verdade, tá? E eles só vão conseguir estabelecer uma pátria judaica no final da Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel, certo? Que foi o único, que é até hoje, o único país de maioria não muçulmana do Oriente Médio, e o que obviamente provocou uma série de conflitos, dentre eles um dos principais conflitos da geopolítica atual, que é o conflito entre árabes e israelenses, mas isso obviamente será discutido em outro momento, certo?
Então é muito importante entender. Agora, a discussão que sempre se traz é a seguinte, veja bem, se esse povo foi disperso aí quase no século I já, como é que eles mantiveram a sua cultura ao longo do tempo? Então isso é o que a gente vai discutir a partir de agora, certo? Se liga aí. Aqui é a imagem de um judeu orando no Muro das Lamentações. Se acredita que o Muro das Lamentações era o muro do Templo de Jerusalém, antes das suas destruições, né? O que sobrou provavelmente tenha sido esse único muro, e que está ali num local que é sagrado para as três principais religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. E esse detalhe é muito importante, que até 2016 mulheres e homens não podiam rezar juntos, tá? E a partir daí houve uma separação entre 3 espaços para homens, outro para mulheres e outro para homens e mulheres. Então isso aí já faz parte até de uma própria evolução desses povos que sempre tiveram características de submissão da mulher sobre o homem, tá? E, portanto, os espaços não poderiam ser o mesmo. Okay? Isso já mostra uma grande evolução que ocorreu aí, certo? Então, finalizando nossa aula, eu só queria falar exatamente sobre o que manteve esse povo unido, mesmo estando separados no mundo, mesmo não tendo uma pátria, que é o quê? É a cultura religiosa. Foi a religião que permitiu esse povo permanecer com as características culturais e religiosas ao longo do tempo, mesmo não tendo uma pátria, mesmo estando dispersos no mundo. Ou seja, mesmo sendo um povo apátrida e na diáspora. Ok? Então, o que vai acontecer? As famílias judaicas mantêm as tradições, a principal delas, talvez a leitura do Tanakh, a leitura do Antigo Testamento, em especial o Torá, os 5 primeiros livros, como eu disse lá no começo da aula, tá? E essas comunidades judaicas, elas sempre se mantiveram unidas, independente de onde elas estivessem no mundo. E, obviamente, a construção de sinagogas, que são os locais onde há as discussões religiosas, onde há um ensinamento moral, ensinamento ético a ser seguido, também vai ajudar na valorização dessa tradição hebraica lá dos hebreus, que vem de muito tempo atrás e que até hoje permanece firmemente aí. Um exemplo é a formação de Nova York, que foi uma cidade inicialmente feita por judeus no período da colonização da América Inglesa. Inclusive alguns judeus que estavam no Brasil e que foram expulsos devido à expulsão dos holandeses no Brasil, lá no século XVII, tá? Também fizeram parte da formação de Nova York, inicialmente chamada de Nova Amsterdã. Então, lê mais uma vez, qual é a principal característica dos hebreus? É a religião, é a ideia de monoteísmo ético, tá? É a ideia de que só existe um Deus e que esse Deus estabelece regras, comportamentos morais que devem ser seguidos de forma rígida, de forma estrita, tá? Ou seja, a religião vai manter esse povo unido ao longo dos séculos, mesmo não tendo uma pátria, mesmo não tendo um lugar onde eles pudessem chamar de nação, ok? Então, finalizando, entendo que essa ideia de monoteísmo ético é visto em algumas práticas cotidianas dos judeus, dentre elas o próprio uso do kippá, que é aquele chapeuzinho que eles usam, certo? Que significa exatamente superioridade de Deus, submissão a Deus, Deus está acima de nós, certo? Significa presença de Deus no meio humano. Então é uma coisa que eles usam constantemente. E além do mais, eu trouxe aqui algumas festas e celebrações e tradições judaicas, só para lembrar um pouco sobre as características desse povo. O Shabá é o dia do descanso, baseado lá na ideia de que Deus criou o mundo e todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então, da sexta-feira à noite, no pôr do sol, até o sábado de noite, eles tiram um dia chamado de Shabá, que é um momento, na verdade, chamado de dia do descanso. Outro evento importantíssimo da cultura judaica, o Peshá. Peshá significa passagem, e é a origem da Páscoa. É porque a Páscoa cristã que nós comemoramos, ela celebra
a ressurreição de Cristo. Então, como os judeus acreditam que Jesus Cristo não foi o Salvador, eles acreditam que Jesus foi um profeta. Então, a principal diferença entre judeus e cristãos é basicamente essa. Os cristãos acreditam que Jesus Cristo foi o Messias, era o Filho de Deus, portanto, o próprio Deus, que foi enviado para salvar os nossos pecados e para nos redimir perante Deus. Então, para os judeus, esse Messias ainda está por vir, certo? Eles ainda aguardam a vinda de um Messias. Então, o que o Peshá celebra? Ele celebra a passagem do cativeiro do povo hebreu no Egito como escravo para a liberdade. Então é essa passagem aí, do estado de escravidão para um estado de liberdade. É o que é comemorado originalmente na Páscoa judaica, tá? A ideia do ovo de Páscoa foi incorporada depois, já é uma outra tradição e mistura de elementos culturais diversos que geraram a nossa Páscoa atual, certo? Que é basicamente pensada no coelho e no ovo de Páscoa. A gente fala em outro momento sobre isso. Outros dois eventos são ligados à Torá, que é o Shavu e o Simchat Torá. Esses dois ligados à leitura dos 5 primeiros livros da Bíblia. Rosh Hashanah é o ano novo dos judeus, tá? Que eles celebram e também em agradecimento a Deus. E talvez o mais importante das tradições desses eventos judaicos seja o Yom Kippur. O Yom Kippur é o dia do perdão, então é um dia que eles fazem jejum, orações, agradecimento e principalmente pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos e por não ter cumprido promessas que foram feitas, certo? Aqui você vê ao lado uma imagem de uma família tradicional judaica durante o Peshá, e eles, se não me engano, ali estão lendo o Torá, certo? Ou trechos do Torá, antes da refeição. Beleza, galera? Então, por fim, só queria mostrar essa imagem, que é a sinagoga mais antiga das Américas, que se encontra na cidade do Recife, em Pernambuco, no maravilhoso Nordeste brasileiro. E essa sinagoga foi construída durante o governo do Maurício de Nassau, certo? Durante o domínio holandês, houve essa permissão da entrada de holandeses aqui no Brasil, na entrada de judeus, exatamente para estabelecer investimentos e relações comerciais. Portanto, a primeira sinagoga é essa aí, localizada em Recife, ok? Então, eu acho que é isso. A herança do povo hebreu para nós é o cristianismo e o judaísmo, e essa ideia de monoteísmo ético, de comportamento, regras a serem seguidas, baseadas nas determinações feitas por Deus. Amém, irmãos? E com isso eu finalizo essa videoaula. Só queria desejar bons estudos para os senhores e me disponibilizar para tirar qualquer dúvida, ok? Um grande abraço.